Mas vou pegar um que é um dos cromossomos mais utilizados para mostrar a similaridade entre seres humanos e chimpanzés, que é o 2, principalmente o segmento 2P e o 2Q. Aqui você tem o segmento 2P do ser humano e aqui o segmento 2Q do ser humano. Aqui você tem o segmento 2P do chimpanzé e aqui o segmento 2Q do chimpanzé. O que acontece seria algo mais ou menos assim, só para ilustrar. Vou pegar aqui desse jeito. 2P do ser humano e de baixo 2Q do ser humano. Chimpanzé, 2P do chimpanzé, 2Q do chimpanzé. Se for comparar. Ou seja, para que seja igual ao do ser humano, você tem que pegar e inverter, fazer uma inversão completa. Isso é similaridade. Agora, imagina que coisa interessante. Logo está chegando o dia dos namorados aí no meio do ano. Então, vamos supor que o seu marido ou o seu namorado sejam daqueles caras fissurados por guerra. Então, a coisa que você mais quer é dar um presente para o seu namorado, para o seu marido, já que ele gosta muito de guerra, você vai dar um livro, pergunta para ele que livro que ele gostaria e fala, olha, eu gosto de um livro que tenha 4 letrinhas, R-O-M-A, Roma. Então, você sai pesquisando e você encontra um livro fantástico, Roma é uma dádiva dos deuses. Só que você vai lá na biblioteca, lá na livraria, e procura o livro e você não encontra, mas você encontra um outro que é muito parecido. Olha que interessante. Amor é uma dádiva dos deuses. Bom, tem as 4 letras que ele queria também. Olha lá, R-O-M-A. Eu acho que ele vai gostar. Foi só uma pequena inversão. Quando nós invertemos informação, nós mudamos totalmente o seu conteúdo. Código genético é conteúdo, é informação. Uma pequena inversão significa ser humano. Mudou do outro lado, é chimpanzé. São 2 coisas diferentes. É como amor e Roma. São as mesmas 4 letras, só que uma pequena inversão produz um significado totalmente diferente. Isso é o que eu procuro tratar dentro da questão do capítulo 4. Estamos terminando. Dentro da área dos fósseis, que é uma das áreas muito interessantes, nós tratamos dos aspectos de paleontologia e geologia. Existe uma quantidade muito grande de tipos de fósseis. Então, nós estudamos um pouquinho fósseis com partes inalteradas, fósseis com partes alteradas, fósseis de preenchimento e vestigiais. E alguns tipos que são os mais interessantes são os microfósseis, que são os fósseis vestigiais em termos de pegada, pseudofósseis. Tem inclusive, esse aqui, o pseudofóssil é muito comum, o ágata de musgo, que muita gente encontra por aí nas pedras, que inclusive tem na sua casa, algumas delas, as pessoas acham que aquilo é fóssil e não é fóssil. Então tem muita coisa legal dentro da questão dos fósseis. Agora, uma das coisas mais interessantes dentro do estudo dos fósseis é que eles praticamente para você tratar dessa questão da formação de um fóssil, tem que haver uma inibição rápida da decomposição orgânica, ou seja, desaceleração da destruição anatômica. O ambiente tem que ser anóxico, ou seja, pouco oxigênio, para haver preservação do material orgânico. E clausuramento em sedimentos, ou seja, a impossibilita a dissolução do organismo. O que isso significa? Que fossilização é um processo rápido. Pega, por exemplo, um peixe qualquer dia, compra um peixe, larga um peixe ou enterra o peixe lá no fundo do seu quintal e volta depois de alguns dias para ver o que aconteceu. Ou então larga em cima da pia. O seu marido vai gostar daquele cheirinho agradável lá na cozinha. Por quê? Porque existe um processo de putrefação. Então, para que a coisa pare, tem que ser algo rápido. E eu discuto essa questão no livro. Uma das questões interessantes, alguns exemplos que são muito curiosos, por exemplo, caranguejo fossilizado, libélula fossilizada, todos esses animais aí, datados com milhões de anos, exatamente iguais aos que nós temos hoje. Esse caranguejo é fascinante, foi datado com 108 milhões de anos e o dito cujo rapaz não aprendeu a andar para frente em 108 milhões de anos ainda. Então dá para ter uma noção de como funciona a coisa. Como já mencionei que o processo de fossilização é rápido, aqui você tem um ictiosauro, inclusive com um embrião dentro dele. Tá? Então, processo rápido. Daí a pergunta que nós fazemos é, esses fósseis e as camadas estão interligadas? Porque as camadas nós encontramos, é uma evidência. Seriam essas camadas produtos de eras geológicas de milhões de anos? Vários estudos mostram que a questão é altamente questionável, porque nós temos visto, por questões empíricas, a formação do mesmo tipo de camada
em questão de poucas horas. Então, é importante avaliarmos isso. Um dos aspectos mais interessantes na formação de camadas, que é um exemplo típico, esse tronco de árvore ele atravessa pelo menos 10 camadas da coluna geológica. O tempo associado a essas camadas de aproximadamente 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou que fascinante? A árvore existia, daí ela foi soterrada, formou uma camada. Formou-se uma camada, ou seja, a raiz dessa árvore agora estava numa rocha e ela não morreu. Daí formou uma outra camada, solidificou, a árvore não morreu. Formou outra camada. Eu acredito que essa seja a árvore da vida, porque está aí atravessando 7 milhões de anos e não morreu até hoje ainda. Ou seja, esse é um exemplo típico de fóssil poliestratigráfico, poliestratificado, mostrando especificamente que a formação das camadas deve ter sido rápida, extremamente rápida. Quando nós tratamos desses aspectos, nós vemos também outros elementos muito interessantes, que aqui você tem, por exemplo, as próprias camadas da coluna geológica, só que elas estão dobradas. Ou seja, parece que houve um processo de compressão antes da solidificação. Tudo isso só para levantar questionamentos. Darwin disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: o número de variedades intermediárias, os quais existiram previamente, deveriam verdadeiramente ser enormes. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria da evolução, no caso. Darwin entendeu esse aspecto. E por que nós não encontramos essa quantidade absurda de coisas? O que nós encontramos é complexidade desde o início. Por exemplo, o olho da trilobita. Um olhinho de trilobita possui mais de 15 mil lentes. É um olho fascinante para aqueles que gostam de estudar, principalmente o pessoal que tem interesse na parte de ótica, que você tem dois sistemas muito interessantes, lentes de Descartes e as lentes de Huygens, trabalhando especialmente no caso da trilobita. O fascinante a respeito disso é que, segundo a teoria da evolução, essas formas de vida teriam vivido há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Há 500 milhões de anos atrás nós tínhamos os olhos mais complexos já conhecidos pelo ser humano. Como que eles teriam evoluído? Então são perguntas que a gente vai desenvolvendo. A própria inexistência de certas camadas na chamada coluna geológica, os cemitérios de fósseis, que é uma outra questão muito interessante que nós encontramos por aí. E algo que é fascinante, que eu encontrei há pouco tempo atrás também, aqui você tem um mamífero fossilizado com um filhote de dinossauro no seu estômago fossilizado. Se os dinossauros comiam os mamíferos, nós não sabemos, mas que os mamíferos comeram os dinossauros, isso a gente tem absoluta certeza. Foi muito interessante essa publicação, saiu há pouco tempo atrás, cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. Quando nós olhamos a questão dos fósseis, os famosos fósseis vivos, por exemplo, o Coelacanthus, teria sido datado como vivido 350 milhões de anos atrás, teria desaparecido há uns 70 milhões de anos atrás, até que o primeiro foi pescado em 1938, o segundo em 1952, e aqueles que quiserem contribuir para a Sociedade de Preservação dos Coelacanthus podem entrar na internet, tem um site, você pode mandar dinheiro, porque eles estão vivos ainda, exatamente iguais aos fósseis, nada aconteceu. Bem espertos daí. Seria exceção? Será que 350 milhões de anos nada teria acontecido? Algo que eu tenho ficado assim, muito impressionado à medida que eu tenho estudado esse material é que a maior parte dos fósseis são fósseis de formas de vida existentes ainda hoje. Alguns poucos são do que nós não conhecemos, esse é o que o pessoal mostra. Mas a grande maioria são de coisas que nós encontramos hoje, mostrando que não houve variação. Agora, pode haver um problema muito interessante também, que é algo que eu gostaria de só colocar aqui para vocês pensarem, que está relacionado com a própria questão da identificação do fóssil. Vocês já ouviram falar dos hominídeos? E algo que é muito interessante dentro do aspecto dos hominídeos seria se alguém mostrasse um hominídeo mais ou menos assim hoje. Esse é um cidadão brasileiro que ele possui uma doença chamada microcefalia. É muito interessante ver a questão craniana dessa pessoa e algumas das suas características. São características exatamente iguais àquelas dadas a alguns dos hominídeos.
características faciais